Boa tarde, Metanoia. Boa tarde, meu povo. Que Deus te abençoe. Já quero te acolher aqui nessa tarde, no nosso programa Metanoia, na nossa live aqui. Agradecer Padre Douglas, sempre presente conosco. Sua bênção, Padre. Deus abençoe a todos que estão acompanhando hoje. E hoje nós vamos falar sobre a nossa Santa dos Impossíveis, Santa Rita de Cássia. Não dá nem para ficar já, não dá nem para disfarçar, porque ela está aqui conosco. Nós vamos falar disso, tá bom? Mas temos também uma participação muito especial que eu vou chamar logo depois da nossa vinheta. Solta pra gente. Cá estamos para falar da nossa Santa dos Impossíveis, de Santa Rita de Cássia. E eu quero já chamar a Céci Portugal para estar aqui com a gente. Quero acolher. Céci, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Falando dessa santa, minha amiga do céu e amiga de tantos aí, são muitos devotos de Santa Rita, né? Muitos, muitos mesmo. Ô, Céci, fala pra gente um pouquinho de você. Quem que é a Céci? O que que você faz? Além de ser amiga de Santa Rita, né? Hoje talvez esse seja o meu grande título, viu? Amiga de Santa Rita, ou então a menina de Aham. Santa Rita, a moça de Santa Rita, é isso assim que o pessoal me conhece. Mas hoje eu me classifico como uma youtuber, né? Eu tenho um canal no YouTube e evangelizo, falo de Santa Rita, falo da minha vida, falo da minha experiência como mãe, como esposa, como católica, né? Então eu trago de tudo um pouco, né? Até um rapaz que me deu um curso sobre o YouTube, ele falou assim: você tem que pensar aí qual o caminho que você vai seguir. Falar de tudo não dá, mas eu defino como a SESC, né? Então é o canal da SESC, tudo que a SESC é, tudo que a SESC faz, tá lá. E trabalho basicamente com a evangelização hoje, né? Acho que nasci para isso, né? Falar nas redes, nos lugares, falar de Deus, faço pregações, né? Então, essa é a minha missão hoje. De que cidade você é, Cési? Padre, eu sou mineira de Belo Horizonte, né? Mas Hum. já saí de BH há 12 anos, mais ou menos, e agora eu estou atualmente em Pindamonhangaba. Jamais imaginei na minha vida Ah, que eu fosse morar em Pindamonhangaba, mas estou ah, aqui hoje. joia. Olha, antes que a Céci comece a falar aqui pra gente da experiência dela com Santa Rita e a gente comece a contar, né, da história de Santa Rita, né, Padre, tudo que a Uhum. gente tem, tudo que essa santa traz pra nós, os milagres por volta da vida dela, eu quero já te convidar para compartilhar essa live, marcar quem você quiser, mandar para as pessoas que você conhece que são devotas de Santa Rita, deixar aí seus comentários de onde você é, se você é devoto de Santa Rita, ou de repente alguma coisa que já aconteceu na tua vida através da intercessão de Santa Rita, que é de quem nós vamos falar aqui hoje. Então vamos começar aqui a falar da nossa Santa dos Impossíveis. Uma coisa que eu só queria começar falando aqui para a gente saber é que nós trouxemos aqui, até para vocês verem, que nós trouxemos duas relíquias de Santa Rita. Padre, você quer falar sobre as relíquias, Padre? O senhor conhece Sim, melhor. sim. É essa aqui que está do lado da Tielica, ela está mostrando para vocês agora. Eu trouxe no ano de 2020, na última vez que eu estive lá em Cássia. Nós somos um grupo de padres com celebrar uma missa na Basílica. A Basílica estava vazia, era uma quinta-feira, meio-dia, totalmente vazia. Tinha lá um padre italiano que ia celebrar para 3 pessoas. E aí chega lá um grupo de 5 padres. Tinha mais padre do que gente. E aí nós concelebramos a missa. A madre assistiu de lá de trás do locutório a missa e aí nos chamou para um dos locutórios e nos presenteou a cada um e assinou o certificado da relíquia, né, que são as relíquias que atualmente elas têm lá à disposição no Mosteiro Agostiniano, que é ex-idumentas, né, um pedaço da indumentária, da túnica de Santa Rita de Cássia. E também elas cercam o corpo de Santa Rita de Cássia, que está lá em Cássia, incorrupto, não é? Desde a sua morte no século XV, está lá incorrupto e ficam aquelas rosas ao redor do corpo. Diariamente as irmãs trocam aquelas pétalas
e elas tinham acabado de trocar, um dos padres pediu e elas nos deram as pétalas. Vocês creem que já faz 2 anos que eu trouxe essas pétalas e até hoje elas estão impregnadas de odor. Elas estão lá dentro da minha Bíblia, alguns livros, e naturalmente já era para ter passado esse odor para as folhas, para o livro. A hora que você chegar na minha casa e pegar a pétala e cheirar, ela está como fresca. Com certeza um milagre de Santa Rita de Cássia. Mais um, que muito tem a ver com ela, né? As pétalas, talvez a Cécia vá comentar também, mas aquela chaga da fronte de Santa Rita, que todos pensavam que ia exalar um fétido odor quando ela morresse, porque fedia muito quando ela era viva, que dirá morta. Exatamente. Mas qual não foi a surpresa que passou a exalar um perfume de rosas que encheu a todo o ambiente. E eu tenho, assim, um carinho todo especial por Santa Rita. Foi a primeira santa que eu tive conhecimento na minha vida. Eu cresci ouvindo a vida de Santa Rita de Cássia porque minha mãe se chama Rita de Cássia por causa dela. Minha mãe conta, minha avó também contava. Minha avó teve 15 filhos no sertão do Ceará. E quando foi para dar à luz a minha mãe, minha avó estava sozinha, porque o meu avô tinha ido ouvir na cidade a apuração dos votos da eleição. Era o dia da eleição em que ganhou o Juscelino Kubitschek. 3 de outubro de 55, foi quando minha mãe nasceu. E minha avó sozinha deu à luz, mas não tinha como terminar o parto. Você imagina, a mulher sozinha no quarto, deu à luz e começou a gritar para ver se a mãe dela, minha bisavó, escutava. E era um lugar, uma casa muito longe, e é impossível ouvir. Era muito longe, eu conheço lá a distância. Mas por uma obra de Deus, minha bisavó ouviu, veio, e aí viu a cena, né? Minha avó já sem forças na cama e minha mãe no cordão umbilical ainda. Né? Não tinha chorado. E aí minha bisavó fez uma promessa a Santa Rita de Cássia, foi o que veio na mente dela. Que se quando ela cortasse o cordão, a criança chorasse, que o nome da menina seria Rita de Cássia. E aí minha mãe chorou, depois de bons minutos, com o cordão umbilical ainda preso, a placenta. Meu avô chegou todo feliz porque Juscelino tinha ganhado e disse, vamos batizá-la de Juscelina. E aí minha bisavó disse, não, porque eu já fiz promessa para Santa Rita, o nome dela vai ser Rita de Cássia. Então a minha mãe sempre conta que a primeira graça que ela deve a Santa Rita é não ter sido chamada de Juscelina, porque ela gosta muito mais de Rita. Imagina a situação, né? A Santa Rita ajudando desde o início. Ô, Cécia, eu vou pedir para você falar para a gente como que foi aí, né, todo o início dessa... Como tá a sua primeira experiência com Santa Rita, mas o que aconteceu aí na sua vida que te fez querer, assim, vamos dizer, divulgar, propagar a devoção a Santa Rita, falar dela, né? É engraçado porque hoje eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, assim, que as pessoas falam, eu quero ser devoto dela, como que eu faço, sabe? Parece que é um toque de mágica. E, na verdade, eu falo com as pessoas que é uma amizade, né? Um santo de devoção é uma amizade que você constrói com o santo. E ali, como, né, a bisavó do padre, né, lembrou de Santa Rita, certamente lembrou porque tinha algum contato com ela. Você não se lembra de quem você não tem o contato, né? Então, na hora do desespero, na hora da aflição, você vai pedir ajuda a quem você conhece. Então, comigo foi mais ou menos assim. Só que eu estive em Cássia, né, como o padre disse, lá na Itália, em 2012, logo na minha lua de mel, quando eu casei. Só que eu não tinha ainda essa afinidade com Santa Rita, mas fui no convento, fui aí na igreja, e é tão interessante ouvir o padre falando que estava vazio, né, porque a gente tem aquela sensação de que é um fluxo constante, né? Que é tão grandioso a obra, é tão grandiosa a obra de Santa Rita, né, tudo o que ela faz, que a gente nem imagina que aquele lugar possa estar vazio, né, mas tem aqueles momentos. Então, eu estive lá, vi o corpo, né, visitei o convento, que é bem ao lado, assim, e voltei para casa, né. No ano seguinte, eu passei por um problema, até uma amiga minha falou que queria rezar por mim. E diante dessa oração ela me fala, você conhece a história de Santa Rita? Aí eu falei, eu estive lá, mas não sei a fundo, né? E
comecei a pesquisar na internet. Achei um filme, achei as histórias, né, que a gente pesquisa. E dentro dessa minha busca, eu encontrei num aplicativo uma oração que chamava Terço de Santa Rita. E aí eu propus para mim mesma, né, como um desafio assim a Santa Rita, que se eu alcançasse aquele meu impossível, aquela graça que eu tanto precisava naquele momento, eu iria rezar o terço todos os dias da minha vida a partir de então. E aí comecei, né, rezando, pedindo naquele primeiro momento, e aos poucos eu fui vendo aquela graça acontecer, aquele impossível chegar na minha vida. E eu fui fiel, né? Que isso é muito importante. Até o padre, se ele quiser depois comentar, porque tem muita gente que faz promessa e não cumpre, É né? E é verdade. muito importante a gente cumprir aquilo que a gente falou. Claro, falo para quem me acompanha sempre. Existiram dias que fui deixando para depois, para depois, para depois, deu meia-noite e não rezei? Sim, mas diante desses quase 10 anos, né, um montante de dias, né, e não foi um dia assim, hoje eu não vou rezar. Aconteceu e, né, mas toda essa minha promessa, ela gerou todo esse trabalho que eu faço hoje, porque eu comecei a falar desse terço, aí gravei o vídeo rezando o terço, um vídeo no meu canal que é o mais acessado de todos, né? A gente já está com mais de 1 milhão de acessos, então, assim, eu não digo só 1 milhão de acessos, ele já foi rezado mais de 1 milhão de vezes, né? Então, isso para mim é muito bonito de ver a fé do povo, né? Tem uma senhora mesmo, não sei se é senhora, se é mais jovem, mas todos os dias de manhã ela escreve: Oi, Cécio, bom dia, estou aqui. Oi, Cécio. Então, assim, essa fé que move, e pelo tanto que ela está ali, talvez ela já teria memorizado, mas ela gosta da companhia, né? Ela gosta de ter alguém perto ali, levando a devoção de Santa Rita. E aí as pessoas começaram a me chamar, né? A menina de Santa Rita, a menina de Santa Rita. E ao mesmo tempo, esse título também foi me fazendo ter ainda mais amor por Santa Rita, né? Eu não voltei Acho em que te cárcere ainda incentivou a mais. querer procurar mais sobre a vida dela, né? Para Isso, passar não, para os eu outros, né? tento me aperfeiçoar, eu falo com minha mãe, eu quero fazer um doutorado em Santa Rita, porque como acaba que eu virei para muita gente essa referência de ela sabe tudo da história dela, então é uma responsabilidade eu realmente saber a história dela, né? E como existem muitas coisas que as pessoas falam, né? Algumas coisas vão incrementando a história que a gente não sabe se é real, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas É. assim, eu vou pegando aqueles fatos que são mais constantes, né? E vou moldando. Mas eu sempre aprendo alguma coisa nova de Santa Rita, sabe? Sempre vou conseguindo colocar um pontinho a mais na história dela para eu poder passar para as pessoas. Uhum. Acho que Santa Rita, assim, acho que é uma santa muito do povo. Não só porque no Brasil a gente sabe que ela tem muitos devotos, né? Eu sou da paróquia de Santa Rita, assim, então todos nós temos uma amizade ali com ela. É uma das minhas santas favoritas também ali de devoção. Mas eu, particularmente, vejo ela muito como essa santa do povo, no sentido de que Santa Rita passa por tudo, assim, né? Ela passa por mãe, por esposa, por viúva, religiosa. Então, não que os outros santos não podem se achegar a nós, mas eu acho que é diferente, porque toca todas as realidades, né? Então, acho que isso faz uma diferença pra gente, né? E você Sim, vê... Desculpa, pode Eu- falar. não, é que eu acho que isso reflete muito naquilo, por exemplo, eu sou mãe, né? Quando a minha filha está doente, por exemplo, eu vou procurar ajuda em quem sabe o que. Uma amiga que já viveu, talvez, a febre, o que que você deu, né? Então, assim, a sua referência de alguém que viveu a mesma coisa que você tem mais confiança. Então, no caso dela, né, ela viveu o que muita gente viveu em vários estados de vida dela. Então, eu acho que por isso que ela aproxima tanto das Ah, pessoas mesmo, né? sem contar as imensas. Uhum. Acho que é a santa dos impossíveis também, porque ela superou os impossíveis Ah, na vida, sim. Ela que só pela graça, literalmente, de Deus, né? Não tem como ver a Uhum. graça de Deus na vida dessa mulher, né, padre, também. Deixa eu só. é fato. Você veja que as situações de vida pelas quais ela passou talvez tenham dado a ela esse mérito, essa fama de santa dos impossíveis. Né? Um primeiro impossível, talvez ali pela vida dela, né? Estamos falando do século XIV, né? Que foi quando ela nasceu, ali 1300 e alguma coisa, 1365, 75, não me falha a memória. E o pai dela
quis ali arrumar, era um homem de posses, queria arrumar um casamento para ela com alguém da mesma classe. Né? Casamento arranjado ali por questões financeiras. Mas ela tinha o desejo de se casar por amor, como toda moça. Então ela orou. Ela pediu a Jesus. E o pai era um homem assim, de muita determinação, um homem que ela dizia que jamais tinha visto o pai mudar de ideia em alguma coisa. Mas ela orou, pediu muito. Ela havia conhecido um rapaz no mercado da cidade. Ela morava em Rocaporena, uma cidade do norte da Itália, onde ela nasceu, Rocaporena. E ali ela conheceu um rapaz que também era de uma família abastada, mas era de uma família de hábitos militares na época. Era uma outra classe social. E ela se apaixonou, Paulo, o nome dele. Ela se apaixonou e começou a orar para que Jesus mudasse o coração do pai dela. E ela comentou do rapaz, apresentou, também era uma família de posses, mas de outra classe social. Não havia muito esse hábito, estamos falando de idade média. E, para surpresa dela, o pai aceitou. Já foi o primeiro? O primeiro impossível Já foi o primeiro alcançado, impossível. já, né? Ou seja, Jesus interveio no desejo do coração dela. E ela se casou, né, com esse Paulo, de quem ela gostava muito, mas com o passar do tempo ela passou a sofrer muito nesse casamento, porque em virtude desses hábitos dele e da família, era um homem que fazia muitos inimigos, era um homem muito violento, muito briguento. Eu li um livro uma vez, mas que depois eu li uma outra coisa que contestava esse livro. Diz até que ele era o tipo de homem como um mercenário, que até alguns resolviam pagar para poder dar fim na vida de alguém. Então vocês imaginem alguém extremamente cristã, devota, piedosa, vivendo num ambiente desses e vendo seus filhos. Ela teve 2 filhos. O mais novo era Paulo, também como pai. O mais velho era Gian Giacomo. Era esse nome, que é um nome bem italiano. Gian Giacomo. E vendo os filhos mais ou menos seguir os passos do pai, né, por serem homens. Então, isso que o padre está falando, só para eu perguntar também para a César, que eu achei curioso, você tem alguém já te falou de alguma situação? Porque eu já vi muitas mulheres que pedem a intercessão de Santa Rita, que buscam Santa Rita exatamente por conta dessas histórias. É difícil com o marido, com o esposo, às vezes mulheres que sofrem algum tipo de violência e que sabe que Santa Rita pode ser também uma ajuda no casamento, exatamente porque ela passou por dificuldades também. Como que é? Não necessariamente nesse aspecto, mas você que acaba tocando aí no seu dia a dia, as pessoas que se devotam a Santa Rita, elas também te falam, né, nesse sentido dos milagres ou das graças alcançadas dentro do casamento ou dentro das vocações aí, né, seja ela qual for, pela intercessão de Santa Rita? Sim, e eu peço muito para que as pessoas, né, que rezam, que elas testemunhem isso, porque é o testemunho que motiva outra pessoa, né? Exatamente. Então, assim, eu já tenho, vamos dizer, de todos os aspectos a gente já tem graças alcançadas, né? Empregos, é impressionante de emprego a pessoa que está desempregada há tanto tempo, aí reza lá o texto Santa Rita e vem com a notícia de que, assim, não é possível, né? Acontece coisas, assim, minuciosas mesmo, que você vai vendo que teve um detalhe diferente, que não foi algo, assim, ia acontecer. Não, era impossível acontecer e aconteceu. E eu vou me envolvendo também com algumas histórias, né? Eu tive, acho que ano passado, eu já estou meio perdida no tempo, mas ano passado eu estava fazendo uma campanha no YouTube, rezando acho que 30 dias, e aí eu convidava as pessoas para rezarem comigo. E aí um belo dia entra eu chego a arrepiar mesmo, porque foi muito bonitinho. Entra uma menina, ela acho que tinha 13, 14 anos no máximo, né? Menos que isso, se bobear. E os 2 irmãos dela são gêmeos, Bruno e Davi, e ela era Vitória. E aí eles pedem porque a mãe deles estava internada, né, no CTI, com Covid, e aí eles tinham acabado de perder a avó. Então, assim, a mãe nem soube que a mãe tinha falecido, sabe? Que a avó deles tinha falecido. E eles pediram para rezar, e enquanto eu via
eram 3 crianças, né, rezando comigo, e eles entraram sozinhos, eles estavam sós em casa, assim, tinha uma pessoa cuidando deles, mas... E na hora que eu olhava e eu rezava e eu olhava, eu falava, meu Deus, olha o ponto que isso chegou, porque um dia eles viram a mãe deles rezando comigo, e eles, sabe, eles tiveram o porto seguro deles. E eu não lembro quantos dias, tipo assim, era 30 dias, mas eu não lembro qual era o primeiro dia que eles entraram. E eu falei assim, a mãe de vocês vai voltar antes dessa temporada acabar. E ela entrou no último dia. Nossa, e foi uma comoção muito linda de todo mundo, né? Porque ela não tinha muitas forças, mas ela falou, ela agradeceu. E hoje ela está maravilhosamente bem, né? Então, assim, ver aquelas crianças rezando, porque às vezes elas nem entendem, mas a mãe delas foi a referência e elas sabiam onde pedir socorro, né? Então, Santa Rita atendeu. Eu tenho certeza que eles vão levar isso para o resto da vida, mesmo que subconscientemente, conscientemente, eles vão saber que um dia eles pediram a intercessão de uma santa que atendeu e de alguma forma ajudou a Exatamente. mãe deles a voltar para casa, né? Ai, que lindo. Ô, Céci, só fala aí pra gente alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos acompanha aí sobre Santa Rita, porque infelizmente a Céci tem horário aí, ela não pode ficar com a gente até o final, mas eu queria que você, até falando pro pessoal que nos acompanha, deixa aí a sua mensagem final, tá bom? Bom, a gente fala muito, eu falo muito, né, de Santa Rita, mas a gente sempre tem que ter a consciência que é Deus que faz, né? Santa Rita é a nossa intercessora, ela que vai intermediar aqui. E ela simplesmente vai pegar o seu pedido e suplicar de uma forma mais pertinha ali de Deus, pedindo com mais intensidade, falando com mais carinho, porque a partir do momento que você constrói essa amizade, ela começa a entender os seus passos também, ela começa a ver a sua história e entende as suas necessidades. Então, quando a gente fala que ela foi mãe, né, que ela foi esposa, ela entende as suas necessidades de mãe, ela entende as suas necessidades de esposa, ela entende as suas necessidades de esposo, porque ela também teve esposo, então ela sabe do que o esposo precisa, dos filhos, né, tanto dela como mãe, como eles, como filhos. E então ela vai captando ali, né, nesse olhar da santidade, tudo aquilo que a gente precisa e leva essas necessidades a Deus. E quando a gente reza para ela, é mais do que tipo, declarar o que realmente estamos precisando. E ela vai suplicar. Então, não tenha medo de pedir a intercessão, né, dos santos, em especial de Santa Rita, porque ela quer mostrar que Deus é o Deus dos impossíveis e ela vai ser essa intermediadora aí na sua vida. Então, confie na intercessão de Santa Rita aí, em tudo que você precisar. Amém. Céci, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, pela sua participação, pela sua vida, pela sua entrega aí como amiga de Santa Rita, para propagar, né, a devoção a Santa Rita. Que Deus abençoe muito sua missão, sua vida, seu trabalho, sua família, tá bom? Amém. Vocês também. Só quero deixar um convite para quem quiser acessar o meu canal youtube.com/Portugal. Tem muito conteúdo de Santa Rita lá. Tem curiosidades, tem orações, tem o texto de Santa Rita, tá? Então, tem imagens de um grande santuário aqui no Brasil que está sendo construído, né? De Santa Rita. Então, lá, se quer saber de Santa Rita, pode ir lá no meu canal que vai ficar por dentro de tudo. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Vocês também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. E Padre, bacana, né? o senhor estava falando, né? Muito, muito legal essa missão dela de propagar uma devoção, uma santa, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem mais essa oportunidade, assim, nas redes sociais, né? Eu acho tão legal quando uma pessoa usa das redes sociais para fazer isso, para propagar o bem, a verdade, né? E Santa Rita traz essa face, né? Dos impossíveis. Mas eu só queria voltar um pouquinho no que o senhor estava falando sobre a questão do relacionamento dela. Primeiro, então, é Paulo, não Paolo. Não, é porque Paolo é Paulo, né? em italiano, Pra gente, né? né? É porque escreve Paolo, mas o italiano fala Paolo, né? É Paulo. Eu sempre fiquei um pouquinho nessa dúvida. É Paolo Eu Mantini falo o nome Paulo dele. Mantini, eu Era falo Paolo. Paolo Mantini. Mas sabe, eu tenho umas dúvidas também. Eu vou até aproveitar, já que o senhor já foi pra cá, você sabe tudo de Santa Rita, porque eu também gosto muito de Santa Rita, de verdade, assim, né? Uma das minhas santinhas ali pra fazer amizade. Mas eu vejo que tem algumas informações que falam que o senhor falou que ela tinha esse desejo de se casar por amor.
E tem outros que dizem que, na verdade, ela ele queria... foi escolhido. Né? Eu vi alguns que ela queria já ser religiosa desde sempre, que ela não queria casar ela e foi sempre obrigada. quis ser religiosa, sempre quis. Foi o desejo dela. A família era de muita oração, uma família muito piedosa. E ela via que era costume da época, o pai ia dá-la em casamento, né? E disse a ela, não, você não vai ser religiosa, até porque ela não tinha outras irmãs. Esse era o costume na Idade Média. Precisava primeiro garantir a descendência da família, o nome, a sucessão das posses, dote no caso de casamento. Só filhos mais novos, o caçula, por exemplo, que ia para ser padre, ou a religiosa para ser freire, e ela não tinha outras irmãs. Então ela necessariamente teria que se casar. Sabendo disso, ela dizia para o pai que queria ser religiosa, mas por ser muito temente a Deus, por ser uma família muito cristã, ela não pensava em desonrar o seu pai. Estava cumprindo o mandamento Sim, também, ela queria cumprir o mandamento. O que inquietava o coração dela era isso. Tudo bem, eu vou ter que obedecer, mas eu vou ter que casar com alguém por arranjo, por interesse. Então ela se afeiçoou a esse Paulo, que ela conheceu, e pediu a Jesus, se eu tenho que me casar, que seja com alguém de quem eu goste, e não por arranjo, assim. E aí foi concedido a ela o casamento com esse Paulo Mantini. Mas uma outra pergunta até em relação ao Paulo Mantini, a família Mantini, né? Que o senhor estava falando da questão de ser mercenário e tudo. Eu vi um pouquinho também dessa questão da violência, né? Com que a família dele em si tratava umas coisas e tudo mais. Exatamente. Mas eu vi que não tem nada histórico que comprove que em algum momento ele tenha sido violento com ela. Alguns dizem que, pelo contrário, que ele era um bom marido para ela. Sim. Mas o senhor falou, né, que a família também dela era uma família de posses. Exato. Assim como a dele. Em alguns relatos, eu vi que a família dele era, mas a dela não. Então, assim, teve uma dificuldade ali no casamento exatamente porque ela não tinha o dote para oferecer. Exato. E justamente o pai dela queria garantir, né, um casamento que trouxesse estabilidade financeira. Eles não tinham posses, era o período do feudalismo, né? Naquele período, não havia burguesia, a ideia de mercado que a gente tem hoje. O pai de Santa Rita era um juiz de paz da região. Então, ele era bem remunerado, mas não era uma família de posses. E ele queria ali meio que gerar uma descendência cuja família pudesse aos poucos ir tendo influência no feudo, no feudo que eles viviam e tudo mais. Talvez o fato da família Mantini ter mais posses tenha enternecido ali o coração do pai de Santa Rita. O fato é que o sofrimento dela se dava justamente por ser muito cristã e ver um marido que era até... Talvez quantas esposas talvez vão se identificar com esse fato? Ver que o marido é um homem de boa índole, de boa intenção, não é violento com ela, isso ele realmente não era, mas da porta de casa para fora é um péssimo homem. Era um assassino. Era um assassino, era violento, era briguento, bebia muito. Então, assim, chegava embriagado em casa, de fato, nunca foi violento com ela e nem com os filhos. Mas foi dando aos filhos esse mau exemplo. E os filhos também foram se tornando rapazes muito violentos. Então, eu diria que o segundo milagre, né, o segundo impossível que Santa Rita alcançou foi a conversão do marido. Ela sofreu, uns livros dizem 16, outros dizem 18 anos, mas foi em torno disso. Entre 16 e 18 anos, Santa Rita sofreu muito orando pela conversão do seu esposo. Então já está aí uma boa razão para as esposas que sofrem com maridos se apegarem a Santa Rita. E vejam quantos anos de sofrimento. E ela jamais desanimou na oração. Não desiste, né? Jamais. E realmente ela conseguiu a conversão do marido. Houve lá toda uma situação em que ele se resignou no propósito de deixar a bebida e parar com aquela vida violenta. O problema é que ele já havia adquirido inimigos, né, por conta dessa vida pregressa, e ele acabou sendo assassinado por vingança de outras brigas do passado, e foi assassinado.
E os filhos, que ainda não tinham alcançado, né, essa conversão, queriam vingar a morte do pai. Mas eles eram novos, né, padre? Não eram? Eram novos. Eu não me recordo agora a idade. Mas eram, assim, adolescentes, bem jovenzinhos. Queriam... Mas tinha uma influência, né? Sim, porque, inclusive, Santa Rita ficou hospedada na casa dos sogros muito tempo, ainda depois da morte do esposo. E começou a rezar para que Nosso Senhor não deixasse os filhos dela mancharem as mãos de sangue. Ela já orou tanto tempo para que o esposo ganhasse a vida eterna e agora ia ver os filhos perderem a vida eterna, vingando a morte do pai, né? Matando também. Principalmente os filhos, né? Que é o coração de mãe, fala O mais alto, coração de né? uma mãe. Então, a oração dela foi insistente nesse sentido. Eles aceitaram a muito custo um desejo que ela possuía de se esconderem por um tempo, porque a pessoa que vingou o pai queria matá-los também. E eles aceitaram ser escondidos num convento que Santa Rita arrumou na época. E eles disseram que iriam com o propósito da poeira baixar para voltar e matar os assassinos do pai. E Santa Rita orando, né, estavam protegidos lá, mas que se fosse para eles perderem a salvação, manchando as mãos de sangue, que Deus os levasse. E realmente, nesse convento onde eles foram se esconder, as freiras abrigavam leprosos. E eles contraíram lepra e morreram. Os dois morreram. Eu tenho uma dúvida, porque assim, quando a gente fala de Santa Rita, a gente tem uns filmes de Santa Rita e tudo mais também, né? Fora os outros relatos que a gente tem. Mas em alguns relatos também, já estava na época da peste. Peste negra. Então, eu já vi 3 versões. Dizem que eles morreram de tuberculose, outra de peste negra, outra de lepra. Enfim, nós estamos falando de um período bastante antigo, em que esses detalhes acabam se multiplicando e se perdendo. O fato é que morreram por contrair alguma doença contagiosa daquele período. E se vendo viúva, sem filhos, ela reacendeu o desejo de ser religiosa que ela possuía. Mas ela sabia que seria muito difícil, principalmente naquela época, em que qualquer convento somente recebia moças, virgens, solteiras, mulheres que já tinham sido casadas, em hipótese alguma entravam. E ela tinha um fator maior ainda, né, padre? Por conta da família dos Mantini, né? Que tinha todo um histórico da violência, era o mais motivo para ela não entrar. Imagine só receber essa mulher aqui. Vai que os que mataram o marido vêm atrás de matar ela e mata todo mundo aqui. Gente, nós estamos falando de Idade Média. Então, acho que é isso que é importante a gente voltar, né, padre? Isso. Porque quando você fala em Idade Média, a gente esquece que não é igual hoje, né? Não. Que se tinha as gangues para matar o outro porque não pagou o que tinha que pagar, né? Não que a gente não tenha isso hoje em dia, mas é bem diferente. E ainda mais em época, eu fico pensando assim, Santa Rita viveu num período tão difícil, né? Quando você pensa até na peste negra, né? A gente vivendo tudo que a gente viveu esses tempos, mas aquilo estava tanto ali na época dela, tantas dificuldades, e essa mulher enfrentando tanta coisa, ela impossível mesmo. Uma eventos heroína. terríveis. E realmente ela foi... um dia ela ouviu uma voz, né? Ela já começou por conta cuidar dos pobres, cuidar de leprosos, enfim, de pessoas na rua, que era o desejo dela. E uma vez que já estava viúva, não tinha os deveres do lar, começou a fazer isso. Mas ela queria se consagrar. E um dia ela ouviu uma voz dizendo: Rita, Rita, Rita. Rita, para quem não sabe, era um apelido. Né? O nome dela era Marguerita, né? Margarida. Rita é o diminutivo, é um apelido que as pessoas dão, acabam chamando carinhosamente. Como a gente chama de Cida aqui no Brasil, qualquer uma que seja Aparecida, né? Você diminui o nome de uma forma carinhosa. Então, Rita, Rita, começaram a chamar. E quando ela acordou, ela viu na porta alguns santos. Aí também tem várias versões de quais santos e quantos eram. Né? Mas, unanimemente... os relatos contam que ela viu Santo Agostinho, São Francisco de Assis. Os dois que eu sei também. E tem outros que dizem que tinha também São Nicolau e um dos apóstolos, que eu não lembro quem. Mas
eram santos chamando-a a se consagrar. E ela foi procurar no convento agostiniano de Caixa, né? Como nós dizemos Cássia, mas lá na Itália se fala Caixa. E ela foi em Caixa procurar o convento. E ela se apresentou dizendo, mas foram os santos que me mandaram vir aqui. Jesus me quer consagrada. E por ela insistir muito, a madre disse, olha, se é Deus que te quer consagrada, nós temos ali uma roseira que já está morta há muito tempo. Se você regar e cuidar dessa roseira e ela brotar, é o sinal de que Deus te quer aqui. E ela foi e orou. Esse foi o primeiro teste pelo qual Santa Rita passou, que era o da obediência no convento. E ela começou a regar e rezar a Jesus, porque era o desejo dela se consagrar. E qual não foi a surpresa? Que não só a roseira reviveu, como havia uma madeira, como fosse um cabo de vassoura, né? O suporte da roseira, até ele brotou. Foi um milagre terrível, porque além da roseira, a madeira de suporte, né, do caule, a tala do caule da roseira, se verteu em roseira. Então houve um grande milagre. E não só isso, essa roseira está lá até hoje. E até hoje produz rosas. E muitas rosas, não poucas. Padre, essa roseira é a mesma que depois, porque no final, né, da vida de Santa Rita, ela pede 2 figos e uma rosa, né? E é dessa roseira que se pega a rosa. Sim, dessa. No inverno, que não tinha rosas, que não tinha figo. Pois é. Aí mais um milagre de Santa Mais Rita. um milagre. Dessa, então. E de fato, e quanto tempo, quanto de vida útil tem uma planta dessas, uma roseira? E tá lá, nós estamos falando de mais de 500 anos. Tá lá até hoje, essa roseira no claustro do convento das Agostinianas, né, como a Cécia falou, fica bem ao lado, grudado na Basílica de Santa Rita, lá em Cássia. E a madre considerou aquilo como sinal e aceitou Santa Rita no convento. E realmente ela realizou o seu desejo de se unir a Jesus. Ah, então, peraí. Então, o senhor está falando que aí, por esse teste da roseira, ela entrou. Porque eu também já ouvi versões em que, quando ela escuta essa voz dos santos, ela escuta, adormece, e quando ela acorda, ela está dentro do convento. Sim, mas as duas versões estão certas. Ela vai parar no convento. Mas uma coisa, ela assusta muito as irmãs, né? Que tava tudo trancado. Que aí pergunta, não, o céu que me mandou aqui. Mas, obviamente, como que você reagiria se você é a madre superiora? Essa mulher deve ter invadido aqui, deve ter entrado. Deu um jeito de entrar, né? Deu um jeito de entrar. Então, não é que o fato de ela ter aparecido lá dentro já autorizou a se tornar uma religiosa. A madre pediu um sinal, uma prova. Não, olha, eu vim parar aqui porque é Deus que me quer aqui dentro. E aí queria botá-la para fora. Então falou, não, se é Deus que te quer, porque todas aqui entraram, nós todas, solteiras, virgens, você não é mais virgem. Havia essa observância na Idade Média. Ainda há algumas ordens que têm essa observância, não mais a maioria. Mas tem que ser virgem mesmo, né? Uma moça virgem. Tem conventos que até perdem exames, né? E na época se fazia isso. E ela não, ela foi sincera, já tinha sido casada, tinha tido filhos. Então, foi pedida essa prova, né? Apesar do milagre que ela própria testemunhou, mas outras não acharam muito estranho, porque não tinha como entrar. Era uma clausura. E realmente ela entrou, começou a se unir a Jesus e era próprio da espiritualidade do convento, a contemplação, a meditação. E um dia, diante de Jesus crucificado, ela pede a Jesus, porque o amava, porque desejava, não é? Quem que amando alguém, ver esse alguém sofrendo, não gostaria de sofrer junto ou tirar um pouco. Tirar um pouco do sofrimento ou tirar todo o sofrimento, né? Mas sabendo que o de Deus a gente não pode, né? No mínimo sofrer com ele. E ela passou a pedir isso. Jesus, permita-me sofrer contigo e aliviar o teu sofrimento. E um belo dia cai um espinho da coroa de espinhos do crucificado na fronte, né? Na testa de Santa Rita.
que abriu uma chaga, que sangrava e doía e nunca cicatrizou. Não bastando isso, a ferida, né, então nós estamos falando aqui de uma santa estigmatizada. Né? Já depois de Francisco de Assis, eu não tenho outra lembrança de outro santo, mas Santa Rita, um exemplo de estigma recebido. Além de doer muito e de sangrar muito, a chaga exalava um péssimo odor. Mas era tão forte o odor que tomava o ambiente e chegou ao ponto de as irmãs implorarem à madre que a tirasse de dentro do convento, porque não havia condições de ela morar junto com todas. E foi providenciada para ela uma cela do lado de fora, né, lá no claustro, isolado do convento, que era usado como um armazém, e ela passou a morar lá. Então, ela não só se uniu a Jesus na dor, mas se uniu a Jesus na solidão e na rejeição dos seus. Como Jesus foi rejeitado pelos seus, também Santa Rita foi rejeitada. Porque ela passa a ficar sozinha e fica anos, né, padre? Muitos anos. De 16 um fato curioso anos, que pouca gente sabe, certa vez as irmãs iam fazer uma peregrinação a Roma, de Cássia para Roma. E ela foi pedir à madre que queria ir. Ela, de jeito nenhum, com essa chaga. Com esse cheiro? Com esse cheiro, de jeito nenhum. Se ela fechasse, você iria. E ela rogou a Nosso Senhor: Senhor, por favor, eu quero ir a Roma ver o Santo Padre e visitar o túmulo dos apóstolos. E, milagrosamente, a chaga fechou. Né? No dia seguinte, ela foi se apresentar à madre, mostrou, não tinha mais o cheiro, e ela foi. Foi toda feliz, participou da peregrinação, rezou no túmulo de São Pedro e dos apóstolos. E quando voltaram para Cássia, abriu de novo. Abriu, botou o cheiro e ela ficou sozinha de novo. Exato. Mas eu acho muito importante isso, porque às vezes naquele momento ali de paixão, de uma graça, de um pedacinho de sentir a glória de Deus ali, de sentir que em Deus é nas nossas vidas, a gente também fala isso, né, padre? Senhor, eu quero sofrer por amor a ti. Aí quando o sofrimento chega, a gente vai embora. A hora que vem, a gente pede a ele para cessar. Exatamente. Né? Mas o Senhor quer compartilhar tudo conosco, né? Então, Santa Rita é esse exemplo para nós de que quando o sofrimento nos bater a porta, se a gente sofrer por amor a Deus, é a Ele que nós iremos, né? Então, eu acho isso muito lindo, assim, na vida dela. E ela vai passar o final da vida assim, né, padre? Sozinha, até o dia de sua morte. Até o dia da morte. Enfim, foi assim a vida dela. Achei legal só o senhor contar como é essa estigma, porque às vezes, se a gente não pesquisa, não vai atrás para saber qual que é esse verdadeiro estigma, pela imagem, né, pelas fotos, sempre dá a impressão que é aquela luz que, na verdade, deixou o estigma nela, né? Mas não. Mas quando coroa, né? você olha na imagem, tem uma luz, na verdade, para que na imagem fique claro que foi um espinho da cruz que veio até a testa dela. Então, a luz é só para associar com a imagem do crucificado, mas não foi uma luz. Foi um espinho que se desprendeu da coroa de espinhos de Cristo e veio furar. Mas essa luz, padre, não é quando ela falece? Eu ouvi relatos de que quando ela falece aí, esta luz ilumina através do estigma dela, né? No momento da estigmatização, não tem nenhuma luz. Há uma luz depois, já no fim. Todo mundo esperava que quando ela morresse, a chaga fosse supurar, fosse piorar e muito. Não é? E, para surpresa de todos, ela passou a exalar um perfume de rosas fortíssimo, né? Um odor muito agradável. Ela foi sepultada, né? Morreu 1500 e pouco. Ela nasce no século 400, não é? 14. Não, ela nasce em 1400 e alguma coisa e morre em 1500. Aliás, eu tô... 1400, 1400 ela morre. 57. Ela nasce em 1300. Isso, 1457. E depois, na primeira exumação, percebem que o corpo está incorrupto. Chamam o bispo local para verificar e passam então a deixar o corpo dela exposto, e quem for a Cássia ainda hoje verá. Eu tenho uma outra curiosidade agora em relação ao corpo incorrupto de Santa Rita, porque
disse que o convento sofreu, né, uma espécie de um incêndio. Então, que também atingiu o corpo e mesmo assim, não chegou a atingir o corpo em si, né? Mas parece que a urna. Então, por isso Atingiu que tá... a urna e ele ficou... a pele ficou um pouco empretejada. então, né? essa era a dúvida, Mas mais não, escura, né? ficou mais escura. Mas não suficiente para que você distingua que é um rosto de fato. Eu gosto muito de pedir às pessoas que pesquisem e vejam o corpo de Santa Rita, porque ele é um dos poucos corpos incorruptos. Nós temos mais de 200 na Igreja Católica. Mas é um dos poucos corpos incorruptos que não foi trabalhado esteticamente para ficar mais apresentável. A maioria dos corpos passam por algum processo de tratamento de cera. Então, não é que é feito de cera o rosto, não porque ele está incorrupto. Mas foi tratado. Mas geralmente eles tratam. Há muitas perguntas, por exemplo, sobre o do Padre Pio. Então disseram que o rosto do Padre Pio é todo de cera. Não, o lado esquerdo do rosto, ele empretejou bem e ficou meio que aberto. Então, grande parte foi preservada. Então, colocaram cera só ali. Mas você olhando um lado e outro, você não vê diferença. O Carlo Acutis, a mesma coisa. É um Santa tratamento. Bernadette, a mesma coisa. Porque alguns bispos, quando autorizam a exposição do corpo incorrupto, acham que fica mórbido deixar o corpo exposto sem algum tipo de tratamento. E há a curiosidade do povo. Mas e se não tratasse, ficaria como? Veja o de Santa Rita. E em nada desmerece a incorruptibilidade do corpo. Porque ao ver, eu pessoalmente não acho nada mórbido. Eu acho até que é bom para deixar claro que é uma pessoa falecida. Mas um corpo naturalmente, um corpo humano naturalmente não fica sequer daquela forma. Sequer daquela forma. É absolutamente miraculoso. Miraculoso, mas até nessa curiosidade dos corpos incorruptos, aproveitando que a gente está falando, mas também não tira a santidade daqueles que não têm, né? Claro que não, hipótese alguma. Nós não sabemos, somente Deus é quem vai nos revelar isso um dia no juízo, mas nós não sabemos qual critério Deus usa para eleger certos santos para terem os seus corpos incorruptos. Nós temos santos de santidade heróica, extremamente heróica, que não tem os seus corpos incorruptos. Às vezes você tem um ou outro com partes do corpo incorruptos, mas não o corpo todo. Santa Teresa, né? Teresa de Ávila, que tem o coração que inclusive foi atravessado por uma lança flamejante, ela contava essa história. Santo Antônio de Pádua, a língua de Santo Antônio está incorrupta. São Camilo de Leles, também o coração está incorrupto. Santa Margarida Alacoque, a que viu o coração de Jesus, teve o cérebro incorrupto. Então, alguns têm partes do corpo que permaneceram incorruptas. E outros não. Um São Francisco de Assis. Quem vai duvidar da santidade de São Francisco de Assis? Os maiores santos da igreja. Pois e não ficou nada incorrupto. Ou São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, etc. Ou mesmo os apóstolos, meu Deus do céu. Que é mais santos que os apóstolos. Então não há nada de incorrupto nestes grandes santos. Alguns, por razões somente por Deus conhecidas, foram preservados como uma evidência preternatural, Nós dizemos que a incorruptibilidade póstuma, corpos incorruptos, são um dom místico, dado àquele santo após a morte, inclusive. Porque, veja, todos os dons místicos, eles são antecipações da glória final, de alguma forma, todos eles. O que a incorrupção do corpo quer dizer? Que o corpo foi feito para ressuscitar. Então, a incorrupção dos corpos é justamente para refutar aquelas teorias pagãs de reencarnação ou de que o corpo é uma mera casca, que o que importa é a alma. Não. O corpo, templo do Espírito Santo, morada das nossas almas, também é destinatário da glória final. Prova disso é de que os santos de Deus, não todos, mas já alguns, para servir de sinal, aguardam reerguer-se.
Então, seus corpos estão preservados para isso. Alguns dizem que foi aonde a mão de Deus tocou, né? Mas aí, a hora que o senhor falou do cérebro, eu fiz assim, mas tá. Deus tocou aí no corpo de alguns e não. Acho que não, parece que aí não entra tanto, Não né? não tem muito critério. Os que tiveram o coração incorrupto, claro, você identifica o sinal, né? Pessoas que amaram, né? Amaram muito. Mas o cérebro, eu poderia entender que foi alguém que não tinha os pensamentos noutro, que não Jesus. Né? Os pensamentos, a mente. Lindo de pensar. Então, assim, não tem muito critério para essas incorrupções. O sangue de San Genaro, que é conhecido por todos, se liquefaz em datas específicas do ano. Então, todos esses dons místicos são algum sinal de união heróica dessas almas. Acho que no caso de Santa Rita, sim, Deus quis, até pelo fato do corpo dela estar todo preservado, assim, eu vejo como porque só Deus conhece mesmo todas as coisas, né? E vê o quanto as pessoas se apegam a ela. A gente falava no início de como ela é a santa de todos, né? Mas parece que traz esse olhar do quanto Deus quer mostrar o impossível dele, né, na vida do outro. Não só através da vida de Santa Rita, mas que pela intercessão de Santa Rita, as nossas causas impossíveis são possíveis aos olhos de Deus, assim. Eu acho isso lindo. E tem umas curiosidades sobre ela até, assim, que a Cé estava falando, né? Ela colocou algumas curiosidades lá no site dela também, que eu achei bem legal. Assim, a maioria a gente já falou aqui, né? Mas essa do figo eu achei interessante, porque não sei se é assim que o senhor vê ou se é assim que é explicado, mas essa curiosidade dela pedir a rosa e os 2 figos parece que era em sinal do Paulo e dos 2 filhos. Não, conta a história pro pessoal para eles entenderem qual é essa história aí do figo e da rosa. De que ela pede, é bem no final mesmo da vida dela, né? Que ela já tá ali quase partindo. E aí ela pede para do que eu conheço, de uma prima dela, né? Que conhecia toda a história dela, conhecia a vida dela, que foi visitá-la. E aí ela pede 2 figos, queria 2 figos e uma rosa. Estava no inverno, né? E não tinha um outro impossível ali de Santa Rita. E como não tinha possibilidade, até a própria prima fala assim, mas como que a gente vai conseguir o figo e a rosa no inverno? Não tem a possibilidade. E para quem crê no possível de Deus, né, nada é impossível aos olhos de Deus, ela consegue essa rosa e os 2 figos. Aí o que eu já escutei de algumas pessoas é isso, que ela pede muito nesse sentido daquilo que ela entregou a Deus, que é os seus 2 filhos. Isso, era como um sinal, um sinal que ela pede que todos gostariam de receber. Nós passamos a vida orando por pessoas para que se salvem. E quando elas morrem, será que se salvaram? Só Deus sabe. Então, cabe a nós orarmos e ela fez isso. Senhor, me dê algum sinal para que eu possa ficar em paz. Então, os 2 figos e uma rosa, né? Os 2 filhos e o marido. Assim ela leu também. Apesar do inverno. Então, veja, apesar do inverno, foi possível colher 2 figos e uma rosa. Apesar de todos os pecados e de toda a vida que eles tiveram, foi possível colher as almas dele. Foi essa a mensagem que ela entendeu vinda de Deus com esse sinal. Não é? Realmente, atribui-se a ela esse título, Santa dos Impossíveis, porque você veja que coisas assim absolutamente impossíveis foram todas acontecendo. Nós estamos falando de Idade Média, onde a mulher deveria ser casada, mãe ou religiosa. E ela consegue ser os 2. E ao ser religiosa, talvez as próprias irmãs assim a considerassem uma religiosa de 2ª classe, porque já não era virgem, porque já tinha sido casada, e no entanto ela atinge um patamar de heroicidade na vida de união com Deus, mais do que todas as outras que eram religiosas desde sempre, que nunca tinham sido casadas. Então assim, não há nada que Deus ao transformar não torne melhor, né? Sempre melhor. Santa Rita, a vida de Santa Rita é como aquele vinho servido por fim nas bodas de Caná. Todos servem esse aqui e quando já estão embriagados serve o menos bom, mas o vinho melhor vem depois mesmo. Então, é uma santa fantástica, a qual todos os estados de vida, exatamente. Essa é a mensagem, todos os estados de vida, todos os que vivem, independente do estado de vida, podem recorrer. Casais,
né? Pessoas que vivem o matrimônio e pessoas que vivem a vida consagrada a Deus, homens ou mulheres, sacerdotes, religiosas. É realmente um combo de santidade. É uma santa amiga de todos. É. Infelizmente, a gente já tá indo pro nosso final também, mas parece que ainda tinha tanta coisa para falar dela, assim. Mas uma coisa que eu posso partilhar até, sendo da paróquia, né, de Santa Rita de Cássia, assim, tendo como amiga na minha vida, mas também ali nas coisas que eu faço, que tô lá todo domingo, e vejo, assim, o quanto as pessoas alcançam graças pela intercessão de Santa Rita. É muita gente, assim, acho que para quem conhece, sabe, é muita gente que chega até lá para falar para o pároco, para deixar ali as suas ofertas, porque alcançou uma graça pela intercessão dela. Então, a gente sabe que Deus faz através da intercessão dessa grande mulher que tem uma história linda aí para contar para a gente, para partilhar conosco, né? Que deixou um legado de pessoas que querem alcançar o impossível em Deus, né, Padre? É isso mesmo. Minha mãe conta que quando ela saiu do sertão, onde a nossa família morava, e ela teve que ir muito cedo para a capital, né, em Fortaleza, no Ceará, para poder estudar, porque não havia estudo ali. E minha avó deu a ela uma santinha de Santa Rita de Cássia e disse, olha, você vai sofrer muito para os lugares onde você vai. Porque minha avó conhecia o resto da família, né, o pessoal lá de Fortaleza, ela foi para casa de irmãos da minha avó, tios dela. Falei, você vai sofrer muito. Toda vez que você sofrer, se lembre dos sofrimentos de Santa Rita, por amor a Jesus. E peça a ela, na sua oração, que honre você em todos os seus sofrimentos, como ela foi honrada nos dela. E assim foi. Minha mãe conta muitas histórias, nem caberia a ela contar aqui os detalhes, mas sofreu muito, muito, morando na casa dos outros, longe dos pais, longe dos irmãos, né, morando de favor. Sofreu muita humilhação, coisas assim terríveis. E uma das coisas que diziam, minha mãe, né, se alguém aí que está assistindo conhece a minha mãe é bem baixinha. Bem baixinha. Minha mãe é bem baixinha. Eu puxei mais a altura, meu pai, né? Ainda assim eu sou maior que meu pai. Mas minha mãe é bem baixinha e ela era muito humilhada, até por causa da altura ela era humilhada. E diziam assim, além de vir do Arrojado, que era um lugar bem isolado lá no Ceará, o vilarejo onde minha mãe cresceu. Além de vir do Arrojado, ainda é baixinha assim, não tem futuro nenhum. Gente do e assim, e profetizavam essas maldições, né, de que minha mãe não ia ser ninguém, que não ia ter futuro, que não ia ter uma família que prestasse, coisas assim. E teve um filho padre. E no fim, minha mãe casou, teve 3 filhos, tem um filho padre, que hoje é assim, a admiração de todos os conterrâneos, de toda a família. Legal. Ou seja, Santa Rita atendeu as orações da minha mãe e honrou todos os sofrimentos passados por ela. Bendito seja Deus, hein? Pela vida de Santa Rita, pela história dela, por interceder. Olha aí, ó, trouxe pela intercessão também Padre Douglas aqui para estar com a gente. Santa Rita, muito obrigada, viu? Quero agradecer, agora que a gente está acabando aqui nossa live, quero agradecer sua companhia, quero agradecer você que esteve conosco. Não esquece de compartilhar essa live, de mandar para quem gosta de Santa Rita, para quem talvez tenha uma causa impossível e está aí pensando nos sofrimentos, mas que não pare no sofrimento, que pare no amor de Cristo por nós, porque é lá que nós devemos estar, e tudo aquilo que a gente vier a sofrer, que a gente sofra também por amor a Cristo, que tem todo sentido. Então, que Santa Rita interceda por nós, interceda pela nossa vida, sobre as nossas causas, e Deus possa nos abençoar, e pela intercessão de Santa Rita, e com a bênção do Padre Douglas também sobre nós. Então, vou abençoar com a nossa relíquia. Com a relíquia, todos que nos assistem, pela intercessão da gloriosa Santa Rita de Cássia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Rita, rogai por nós. Rogai por nós. Deus te abençoe, fique com Deus. Até a próxima semana com a intercessão de Santa Rita. Até mais.